Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais aquele papo, né? Você vai estar aqui conosco. E se você, apenas para a gente reforçar aqui, não esqueça de, se gostar do trabalho, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Se puder compartilhar, compartilha, que é para que a mensagem chegue a outras pessoas. Né? Dito isto, vamos voltar um pouco no tempo, porque a história, via de regra, nos ensina muita coisa. Por exemplo, os anos 60 foram anos difíceis e complicados para o país Brasil. Nessa época, no início dos anos 60, 62, 63, atuou fortemente aqui no país a CIA, a Central de Inteligência Americana, que é o órgão encarregado de criar o caos no país onde os Estados Unidos têm interesse em invadir. Criou-se um caos efervescente, jogou-se mentira já naquela época. O Brasil está na iminência de se tornar um país comunista, o que era uma mentira, sempre foi e continua sendo. Até porque nem existe mais comunismo no mundo. Não é? Existem regimes totalitários, existe uma série de coisas, mas comunismo, especificamente dito isto, nunca. Há muito tempo que foi embora. Desde a queda do Muro de Berlim, e nós não vemos mais isso. Não vamos confundir, não é? Pois bem. E aí, com esse tumulto criado no país, conseguiu-se convencer parte da elite brasileira, as Forças Armadas, e em março de 64, numa manhã qualquer, as ruas amanheceram com tanques de guerras nas ruas, o exército nas ruas, prisões e mais prisões, e o golpe estava instalado, consolidado, chancelado pela elite e pela mídia brasileira, principalmente a Rede Globo de televisão, que chancelou o golpe de 64, ganhou muito com ele, continuou ganhando e continua chancelando o golpe. É verdade. Está tudo escrito aí, basta você fazer uma pequena pesquisa. Mas intelectuais foram presos, pais de famílias foram retirados de suas casas, sumiram, outros foram mortos nos depósitos de prisões do Exército, o Dodói principalmente, lá em São Paulo. Aqui, a Paraíba, quantas pessoas foram presas? Um caso emblemático que foi, não é? Um cantor que você, se não conhecia, deveria conhecer a música dele, Geraldo André, cuja música, para não dizer que não falei de flores, tornou-se um hino pela liberdade, e por conta disso esse compositor e cantor, intérprete, foi perseguido, preso, e praticamente teve sua história destruída. Ele é um exemplo como tantos outros foram aqui na Paraíba, via de regra no Brasil. Esse tipo de regime, a primeira coisa que eles fazem é perseguir os intelectuais. Gente que pensa não interessa para eles. Interessa para eles os que pensam igual a eles. Tá? Instalou-se a censura na música, na literatura, nos jornais, nas rádios. Tá? Tudo isso em nome de um regime militar que durou 30 anos. E durante esses 30 anos, por trás esteve sempre os Estados Unidos. E durante esses 30 anos, o Brasil foi submetido a um modo stand-by. Estava ligado, mas não saía do lugar. Não teve progresso.
ciência, tecnologia, indústria, nada disso saiu do canto durante esses 30 anos. Só o que interessava aos Estados Unidos, a ocupação total. E você pode até achar que eu estou... porque você não conviveu com aquela época, mas preste atenção. Você acha normal você entrar, por exemplo, num shopping center, pega um corredor com 10 lojas, veja se pelo menos 9 não tem um nome em inglês. E por que isso? Você vive no Brasil. Mas é assim. Asfixiou-se a cultura brasileira, empurrando para cá a porcaria americana que existe por aí, existe muita, porque em termos de melodia, música e inteligência nessa área aqui, poucos países chegam perto do Brasil. É rica a cultura brasileira, mas sufocaram, inclusive com a ajuda da mídia. Sufocaram. E sufocaram tanto que hoje você vai ouvir uma música, o que tem de cultura, de poesia na maioria das músicas criadas hoje. Vai, safadão, vai, safada, vai. Ai, gente, que é isso? Não tem poesia. É um tipo de música apenas para atender aquele momento. Tanto que se você está no carnaval, o maior hit de carnaval, com 3 dias depois você nem lembra mais dele. Porque não tem melodia. São músicas criadas exclusivamente para atender um momento. Ela não penetra na tua alma, como antes, como as poesias de antes, como tantos artistas brasileiros que nós temos. E o desmonte do país foi tamanho que, para você ter uma ideia, para não ir muito longe, de Cabedelo a Cajazeiras tinha linha de trem que funcionava. Em Campina Grande tinha um trem que saía, se não salvo engano, nas quarta-feiras, era o Asa Branca de Campina para Fortaleza. Eu viajei de Campina Grande para João Pessoa de trem. Fui moleque em Campina Grande e um dos divertimentos da gente era ficar andando nos trens quando eles estavam fazendo as manobras lá na estação ferroviária de Campina Grande, que está tudo desmontado. Resta hoje Cabedelo, Santa Rita. Aí o Brasil grande, produz riquezas, mas como é que vai escoar essas riquezas se a logística é cara? Porque a logística de transporte da riqueza do Brasil em caminhões, em carretas, o frete é tão caro que torna inviável a competição com outros países do mundo. E é isso que os Estados Unidos sempre querem. Eles invadem, sufocam, consomem a riqueza e vão embora, deixa a porcaria aí. E agora, nós estávamos falando de 64, quando os meios de informação eram escassos, não é? Era o rádio, a televisão, quando muito, mas hoje, com a internet, que você pode se informar, ver, tomar ciência das coisas, e que você pode ver que existe uma corrente política instalada no Brasil, tentando dar um golpe com a ajuda do governo americano. Vai permitir isso? Acorda. O preço pode ser muito caro, se não para você, mas para o Brasil. E o Brasil é mais de 260 milhões de pessoas. Não é uma família, cujo único objetivo que tem no país para tomar conta do país é entregar o Brasil aos Estados Unidos e livrar o pai bandido que está preso. Só isso. Diga-se de passagem, não é uma prisão com convicção, não. É uma prisão com provas concretas. E o filho, o senador da República, Flávio Bolsonaro, que quer
estar na presidência da República, esse tem mais processo nas costas do que Tribunal de Justiça, nos arquivos. Está aí. Para quem quiser ver, pesquisa. Veja o que foi que o Ministério Público do Rio de Janeiro disse sobre o senhor Flávio Bolsonaro. Veja o que é que tem com ele atolado até o pescoço no escândalo do Banco Master, através do Borcaro. Então, nós não podemos permitir que, em pleno século XXI, um país invada outro simplesmente porque acha que nós não estamos beneficiando eles. Mas olha só, que obrigação o Brasil tem de beneficiar os Estados Unidos? E é só um lado que se beneficia? É assim que funciona? Então, o Brasil compra mais do que vende aos Estados Unidos e isso não é suficiente. E aí o cara tarifa as importações do Brasil para os Estados Unidos de mais 25%, sob argumentos frágeis e absolutamente inexistentes tecnicamente. Primeiro, porque o Brasil compra mais do que vende. Já começa por aí. Economicamente o Brasil já está no prejuízo há muito tempo. Mas está indo. Segundo, que desmatamento no Brasil está controlado e muito controlado. Mas quando estava descontrolado, o governo americano nunca se preocupou com isso, não. E não faz muito tempo, não. Foi no governo de Bolsonaro. A época em que a Amazônia foi mais devastada foi no governo de Jair Bolsonaro. E os americanos nunca se preocuparam com isso, não. Pelo contrário, eles estavam sendo beneficiados. A desgraça beneficia eles. A nossa desgraça beneficia eles. Sempre. Não, porque o Brasil tem trabalho escravo tem nos Estados Unidos. É o que eles fazem com imigrantes ilegais. Aquele serviço que o americano não quer fazer é feito pelo imigrante ilegal que não tem documentação nenhuma e está ali o tempo todo com medo de ser preso pela imigração americana. É isso aí. Não permita que isso prolifere. Não dê asas à imaginação de bandidos. Porque o Brasil é grande. E o que o governo americano quer do Brasil é tomar suas riquezas. E o exemplo maior está aí, as chamadas terras raras. Quem tem a maior reserva de terras raras do mundo é a China. E a segunda é o Brasil. Mas os Estados Unidos não quer participar do engrandecimento do Brasil, trazendo para cá empresas que possam extrair essas terras e produzi-las aqui dentro. O que elas podem produzir, que é chips, e chips para computadores e tal, etc., até armas. Eles não querem gerar emprego aqui dentro, eles querem levar a terra, produzir tudo lá e vender, como sempre fazem com tudo que eles querem, dilapidar o patrimônio das outras nações. Não permita isso. Não deixe que 64 seja um retrato, não deixe que 2026 seja um retrato de 1964, porque você vai pagar uma conta que não é sua. Nós voltamos a conversar um pouco mais adiante, para não ficar muito longo o vídeo. Mas aí tem um alerta. Conteste. Faça as perguntas. O que é que, afinal, tem a extrema-direita de programa que possa engrandecer o país? Qual é, afinal, o programa que eles têm na área de economia, de saúde e de segurança?
E não vem com esse papo de insegurança não, porque eles tiveram 4 anos no poder e nunca se preocuparam. E o exemplo maior são as milícias do Rio de Janeiro, onde o seu Flávio Bolsonaro está colado com eles. Até a próxima.